Grau de poluição para disjuntores, você sabe o que isso significa? Você sabe como definir o grau de poluição adequado para a instalação que você está executando? Bom, esse assunto surgiu na aula anterior sobre disjuntores de curva A. Foi uma aula comprovando a existência desse tipo de disjuntores. Se você quiser assistir essa aula, card no canto superior direito. E aqui eu estou mostrando do lado direito da tela uma parte de um catálogo que nós usamos nessa aula anterior, onde existe justamente essa informação, classe de poluição ou grau de poluição, né? E aqui está falando que ele é nível 2, tá? Mas o que significa tudo isso? Bom, se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, vamos entender o que significa tudo isso. Primeiro, esse item, esse grau de poluição ou classe de poluição, nós encontramos na NBR IEC 60947-1. E no item 2.5.58, ele define que grau de poluição, dadas as condições ambientais, é um número convencional baseado na quantidade de poeira condutora, que ocasionando a redução de tensão suportável e ou da resistividade superficial. Ou seja, o grau de poluição está relacionado à quantidade de poeira condutora que pode interferir e que pode danificar o seu sistema elétrico. E na primeira nota ele já faz uma pequena observação referente a microambiente e macroambiente, onde microambiente é onde esse componente está inserido, enquanto macroambiente é quando o equipamento como um todo está localizado. Então a gente precisa primeiro ter essa ideia, essa definição bem clara, porque nós podemos ter um disjuntor inserido em um quadro de distribuição, então ali nós temos um microambiente, aquela região dentro, acomodada dentro desse quadro, e o macroambiente é onde esse quadro ele está inserido. Então nós temos essa pequena definição, essa diferenciação entre o que é o microambiente e o macroambiente, ok? E quais são as classes de poluição que nós temos e como atribuir a determinado tipo de instalação elétrica? Então, basicamente, nós temos 4 níveis aí de poluição. Existe o grau ou classe 1 de poluição, é basicamente sem poluição ou somente uma poluição seca e não condutora. Já no grau de poluição nível 2, normalmente ocorre poluição não condutora, mas ocasionalmente pode ocorrer aí uma condutibilidade temporária, que pode ser ocasionada por condensação, tá? Então existe aí essa possibilidade, mas não é tão agravante quanto os outros níveis aí de poluição, tá? No nível 3, grau de poluição 3, então ocorre uma poluição condutora ou uma poluição seca não condutora que se torna condutora devido à condensação. Então já é esperado que esse nível aí de condutibilidade seja maior, tá? Ainda mais por conta da condensação. Mas também pode existir o fato de uma poluição seca que não é condutora, mas aqui a gente já tem um nível um pouco mais agravante de poluição. E o grau de poluição 4, que é o último, tá? É a poluição provocada por condutividade contínua, tá? Constante, causado, por exemplo, por poeira condutora ou até mesmo por chuva ou por neve. Então a gente já está agora tratando de um ambiente muito severo referente a essas condições que podem provocar aí uma condutibilidade aí indesejada. E agora talvez você esteja se perguntando, ok, eu tenho já uma ideia do que são os graus ou as classes de poluição apresentadas em um disjuntor, mas qual delas eu devo utilizar? Qual delas eu vou utilizar para instalar o chuveiro elétrico da minha casa, por exemplo? Qual que eu vou utilizar na parte industrial onde eu trabalho? Bom, então basicamente a norma também diz isso, numa das notas, então ela coloca lá em aplicações domésticas, especificações em contrário na norma de produto pertinente, o equipamento para aplicação doméstica e similares é geralmente destinado para utilização em ambiente de grau de poluição 2. E no industrial? Aplicações industriais, especificação em contrário à norma de produto pertinente, o equipamento para aplicações industriais é geralmente destinado para utilização em ambiente de grau de poluição 3. Porém, outros graus de poluição podem ser aplicados, dependendo do uso particular ou do microambiente. No final das contas, você deve sempre analisar qual é o ambiente inserido e qual é o grau de poluição, porque nada impede que um ambiente industrial você utilize um dispositivo, um disjuntor que tenha o grau de poluição 4.
beleza? E se você quiser agora saber mais de disjuntores, ou até mesmo de instalações elétricas residenciais ou comandos elétricos, dá uma olhada aqui no nosso curso gratuito, aqui no nosso canal mesmo no YouTube, beleza? Pobre povo, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.